Boa noite a todos, dando sequência nas nossas aulas aí de medicina intensiva do Hospital Metropolitano Dr. Célio de Castro. Hoje nós vamos falar sobre um tema ligado à gestão, né, da terapia intensiva, indicadores de desempenho de uma unidade de cuidados intensivos. Meu nome é Luiz, eu sou médico intensivista, faço parte da equipe do Célio de Castro, estou na gerência e faço a preceptoria dos meninos lá também, estou como supervisor da residência. E hoje eu vou tentar falar para vocês um pouquinho mais objetivamente, sem aprofundar demais, para não ficar uma aula muito extensa, uma aula chata, porque falar de indicador, falar de números, né, para quem está acostumado a ficar na lida diária ali, dentro da terapia intensiva principalmente, pode se tornar um pouco cansativo. Então, nosso objetivo hoje, né? Nós vamos falar aqui sobre os indicadores da terapia intensiva, tá? A gente vai tentar entender a importância dos indicadores de desempenho especificamente, tá? Eu vou falar um pouco com vocês como que eles nos ajudam e para que servem, né? Os indicadores dentro da terapia intensiva especificamente, tá? Que existem os indicadores hospitalares, outros indicadores que não é o foco da nossa aula de hoje, tá? Então, nós vamos falar principalmente daqueles que estão ligados ali à taxa de mortalidade, tempo de permanência e incidência de infecções de uma forma geral, tá? Eu vou aprofundar um pouquinho em alguns deles para vocês entenderem o porquê da gente falar de números, né? Que quando a gente pensa lá no dia a dia, dentro da terapia intensiva, a gente não pode pensar só na patologia, só em tratar a doença e melhorar a qualidade do paciente. A gente tem que pensar de uma forma macro. Não dá para você ser um intensivista completo sem pensar em gestão, sem pensar nos indicadores da sua UTI, tá? Então, para a aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho, introdução sobre legislação, a descrição e a discussão sobre os indicadores. Vamos finalizar com uma conclusão bem objetiva e mostrar para vocês também a nossa referência bibliográfica, tá? Só para contextualizar e já falando da nossa introdução, a UTI é um ambiente complexo, né, gente? Desafiador para qualquer um que trabalha, e onde a gente tem que ter muito cuidado com as falhas de processo, principalmente, né? E a qualidade do cuidado, vocês vão entender que está ligada diretamente a processo, né? Então, e como que eu vou mensurar se o meu trabalho está eficiente, se o meu trabalho está bom ou não? É através dos indicadores de desempenho, tá? Eles fornecem uma visão que a gente tem que ter, claro, uma visão objetiva, e a gente, com a interpretação adequada desses indicadores, eles mostram para a gente um caminho que a gente tem que seguir, né? Se a gente está num caminho, numa tendência de melhora, o que que a gente pode fazer para manter a melhoria? E quando a gente está numa tendência de piora, o que que a gente deve trabalhar através dos planos de ação para a gente poder melhorar e não deixar a qualidade do nosso atendimento cair, né? É uma resolução, né, da RDC número 7, de 24 de fevereiro lá de 2010, ela é vigente até hoje com algumas atualizações, onde nessa resolução mostra para a gente os principais ou requisitos para um funcionamento de uma UTI. E dentro desses requisitos existem os indicadores de desempenho que são mínimos obrigatórios que a gente tem que analisar e entregar quando há uma auditoria ou na rotina dentro do CTI, quando a vigilância sanitária vai na avaliação do alvará, do funcionamento, eles sempre questionam esses indicadores, tá? Então, dos principais indicadores que são definidos, a gente tem a taxa de mortalidade, né, que é a proporção de pacientes que falecem na UTI, e são dois tipos, tem a mortalidade na unidade, tem a mortalidade hospitalar, né, que são coisas diferentes que eu vou falar para vocês. O tempo de permanência é importante, né, que a gente sabe isso, a nossa UTI ela tem um desempenho adequado. Agora, mais recente, se eu não me engano, de uns 10 a 12 anos para cá, com maior evidência nos últimos 3 anos, a gente tem o DRG,
né, que é a gestão de recursos baseados por diagnóstico, né, é dar ao paciente com determinada patologia o que ele precisa, sem tratamento fútil, sem tratamento exagerado, né, isso agora é a tendência. O DRG a gente não vai falar hoje, eu vou citar rapidamente, porque seria uma pós-graduação, sabe, para a gente entender a fundo o DRG. A taxa de reinternação em 24 horas é o que pede a RDC. A gente, né, rotineiramente, a gente pode estender isso para 48 horas, que significa o paciente que sai de alta da nossa unidade e retorna para o CTI com menos de 24 horas da alta, né? A densidade de incidência de pneumonia associada à ventilação mecânica, que é a quantidade, né, a frequência de pneumonia que tem nos pacientes que passam, que utilizaram ou utilizam ventilação mecânica. A taxa de utilização da ventilação mecânica, né, que não adianta eu saber a quantidade de pneumonia se eu não sei o quanto que eu uso de ventilação mecânica. Então, essas duas estão diretamente interligadas. A densidade, né, da incidência de infecção primária de corrente sanguínea, que é a infecção associada ao catéter vascular central. Aqui é importante citar, meninos, que entender que a via arterial ela não contempla dado para esse indicador, tá? É só o acesso venoso central, o catéter de hemodiálise e a PIA, quando a PIA está na artéria femoral, a gente também não inclui nesse indicador. Então, aqui é basicamente os catéteres venosos, tá bom? Além dos principais indicadores que tem na RDC, falando um pouquinho do nosso hospital, do nosso CTI, é importante que a gente utilize os principais que a RDC pede, mas a gente extrapola um pouquinho, que a gente ainda usa a taxa de utilização do acesso venoso central, tá? A densidade de incidência de infecção urinária relacionada ao catéter vesical de demora. A gente tem a taxa de utilização do catéter vesical de demora, pelo mesmo motivo que eu citei agora há pouco no slide anterior. Não adianta eu saber a taxa, a densidade da incidência, se eu não sei a taxa de utilização. Os dois andam juntos. E como lá no nosso serviço a gente trata tanto a infecção urinária quanto de corrente sanguínea da pneumonia associada à ventilação mecânica, então, a gente vai ter 6 indicadores, né? A taxa de utilização de cada um e a densidade de incidência de cada um destes, né? Esses indicadores, né, falando dos da RDC mais do HMDCC, eles nos ajudam a medir o quanto a gente está efetivo, o quanto a gente consegue fazer o bem dentro das nossas unidades, ou fazer o mal, né? Depende de como tem a tendência dos nossos indicadores. E a gente não tirou isso da nossa cabeça não, tá, gente? Tem um projeto UTIs Brasileiras, que é uma iniciativa da Associação de Medicina Intensiva Brasileira, em conjunto com a plataforma EpiMed Solutions, que é uma plataforma, o EpiMed é uma plataforma onde faz análise e coleta de dados em terapia intensiva em nível mundial, tá? O EpiMed você consegue filtrar lá por UTIs parecidas, semelhantes à sua UTI, mas também você consegue comparar, fazer benchmark com UTIs do mundo inteiro. É uma plataforma que nós utilizamos no Célio de Castro e tem a intenção deles é reconhecer aquelas UTIs, né, de uma forma sistemática para a gente poder ter um norte para onde a gente caminha com o nosso cuidado, né, com a qualidade do nosso cuidado. Então, os principais indicadores dentro do projeto das UTIs brasileiras, não dá para a gente falar em indicador de desempenho de UTI sem falar desse projeto, né? Nós estamos falando do nível nacional de análise. Aí vem a taxa de mortalidade hospitalar, que mede a proporção de pacientes que falecem durante a internação na UTI, mas é aquele paciente que morre na internação. Ele passa pelo CTI, mas não necessariamente ele falece dentro do CTI, né? Então, é um paciente que fica algum tempo internado no CTI e ele morre na internação. Então, ele compara os que falecem e os que recebem alta hospitalar, tá? O tempo de permanência avalia a duração média de internação dos pacientes na UTI. Aqui eu estou falando dos que a UTI brasileira utiliza, né?
taxa de infecção, aí fala das infecções, né, tanto de catéter venoso central, quanto de infecção do trato urinário, quanto pneumonia associada à ventilação mecânica. A taxa de readmissão que a gente utiliza, né, que nos dois parâmetros é uma análise que a gente tem que fazer, que mede, né, tanto a efetividade da UTI quanto do hospital como um todo, né, gente? Então, se você tem um hospital que tem uma alta, uma efetiva alta do CTI, mas o paciente fica indo e voltando com menos de 24 horas, tem algum problema na instituição. A gente consegue, ou a gente está dando alta precoce, ou a unidade de referência para onde o nosso paciente está sendo encaminhado não tem o suporte adequado para receber o nosso paciente. E aqui tem uma novidade que não fala na RDC, mas que a gente precisa utilizar também, que é a utilização de suporte invasivo, né? É o quanto a nossa unidade utiliza de suporte invasivo e o quanto é efetivo, né? Quanto menos suporte invasivo eu utilizar, com melhor resultado final, mais efetiva é a minha unidade. Né? Não quer dizer que o paciente não precise, né, gente? A utilização significa utilizar por um tempo curto, por exemplo. O paciente vai para a ventilação mecânica, mas em comparação às outras UTIs com o mesmo perfil de pacientes que nós temos, o nosso paciente fica menos tempo do que a média, então nós somos mais efetivos, né? O nosso paciente fica mais tempo do que a média, o nosso CTI é menos efetivo. Esses não são essenciais para a gente demonstrar a capacidade que nós temos de resolutividade, né, de eficiência. Então, vamos lá. Falando rapidamente, a taxa de mortalidade hospitalar é um indicador importantíssimo para a gente ter como referência, né, média proporção de pacientes que falecem durante a internação. Esse indicador é utilizado para quê? Avalia a nossa eficácia no tratamento. Aí você compara a mortalidade observada com a esperada, ajustada pelo índice de gravidade dos pacientes. Isso, gente, é outra aula que nós teremos, né? O que significa isso? Eu tenho os índices que a gente calcula, né? Pode ser utilizado a parte 2, o SAPS 3, que são os dois maiores, né? Que a gente utiliza para avaliar o risco de mortalidade do paciente quando chega na minha UTI e qual é a mortalidade que efetivamente ocorre. Então, a gente faz essa comparação. Se eu estiver dentro do esperado, é menos mal. Se eu estiver acima do esperado, eu tenho que ligar uma luzinha e ficar atento a isso, né, para poder entender por que o paciente morre mais do que o esperado na minha UTI. Né? O que serve esse indicador? Né? Assim como todos os outros. Eles identificam, nos sinalizam pontos de melhoria. Né? Se eu tenho um indicador que a tendência dele é piorar, o que eu tenho que fazer? Abrir a cabeça, chamar a equipe e tentar trabalhar em cima daquele indicador que está demonstrando uma tendência ruim, ações que nos fazem aliviar ou amenizar essa curva de piora para tentar estabilizar e, num segundo tempo, a gente tentar melhorar o nosso cuidado, né? E aí, a gente analisando esses dados, a gente consegue desenhar processos melhores, né? A gente conversa com a turma, apresenta para a equipe, né? Os nossos colegiados, infelizmente, a gente não tem como participar muita gente do colegiado, mas saem muitas ideias, muitos pontos que a gente pode melhorar, né? E monitora, né, na verdade, a qualidade do nosso cuidado, né? Então, se eu tenho uma mortalidade baixa, né, diante do que é esperado, isso demonstra que a gente tem uma UTI com qualidade no nosso atendimento. Aí o tempo de permanência anda junto, né, gente? Não adianta, por exemplo, eu ter o tempo de permanência baixo, a mortalidade alta, né? Então, isso é um sinal de alerta. A gente esse indicador também tem a eficiência no sentido de que um tempo de permanência mais curto indica uma recuperação mais rápida, quando indica uma recuperação mais rápida, e um tempo mais longo pode sinalizar complicação, necessidade de cuidados intensivos por maior tempo, né? Então, olha o contrassenso. Às vezes eu tenho uma baixa permanência, mas uma alta mortalidade. Isso significa o quê? Eu estou dando alta precoce, né? Ou meus pacientes não estão sendo, obviamente, meus pacientes não estão sendo bem cuidados. Então, a gente tem que atentar para quê? Dar o que é necessário,
no tempo certo para manter o melhor cuidado. Então, a gente vai associando todos os indicadores, não dá para a gente trabalhar um indicador separado, né? Então, aí, diante do tempo de permanência, a gente consegue uma diferença que é o quê? Em relação à taxa de mortalidade. Planejamento de recursos, né, gente? Então, quando eu tenho uma gestão de leitos adequada, né, eu pego uma equipe completa, aí eu consigo garantir que aquela UTI vai ter uma qualidade no atendimento? Não necessariamente. A equipe tem que estar preparada, tem que estar bem treinada, e a gente tem que ter vamos falar assim, aquela percepção de entender se o paciente está sendo bem cuidado ou não, né? Não é aquela ânsia de dar alta a qualquer custo, é dar a alta de forma correta, no tempo certo e com segurança para o paciente. Não dá para a gente simplesmente querer que tenha uma taxa de permanência baixa e o paciente ficar reinternando, por exemplo. Então, isso é outro ponto que dá para avaliar também a qualidade do cuidado. Então, vocês vão ver que eu vou falar repetidamente para vocês o quê? Que os indicadores têm que monitorar a eficiência do atendimento, ele pode, na maioria das vezes, nos ajudar a planejar, né, o recurso, mas é a eficiência do atendimento e a qualidade do cuidado. Não dá para separar também as duas coisas. Eu não posso ser eficiente sem ter qualidade, né? E eu não tenho como deixar de dar qualidade e deixar de ser eficiente. Então, aí vem, né? Outro, esse daí dá até coceira mesmo, que é taxa de infecção. Gente, taxa de infecção dentro da UTI está diretamente relacionada a uma qualidade no atendimento, tá? Então, quando você tem uma baixa taxa de infecção dentro da sua unidade, significa necessariamente que o seu cuidado está adequado, né? Se você tiver uma taxa de permanência baixa com uma mortalidade baixa, né, gente? Porque a gente pode, por exemplo, não ter nenhuma infecção, mas eu tenho uma mortalidade alta com a permanência baixa, e aí? Significa que eu tenho uma eficiência no meu cuidado, minha UTI é uma UTI que ela entrega bem? Não necessariamente. Por quê? Quando eu tenho um dado corrompido, eu posso ter uma taxa de infecção baixa, mas é por isso que a gente nunca analisa um indicador isolado, a gente precisa associá-los nas nossas análises, né? Então, a gente, através da taxa de infecção, a gente tem necessariamente que implementar as medidas corretivas em tempo ágil. É um indicador que não dá para a gente analisar a longo prazo. A gente tem que fazer uma análise mensal, né, bimestral, trimestral. Por quê? Para observar as melhorias ou pioras, né? A gente tem que trabalhar isso continuamente. Isso, gente, está diretamente relacionado à segurança dos nossos pacientes, né? Falar em infecção associada à assistência é falar que a segurança do paciente está comprometida. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as infecções e dar atenção redobrada, né? Taxa de readmissão, vocês vão ver que eu acabei já antecipando o que a gente fala daqui, significa o quê? Né? A continuidade do cuidado, ela está boa, está ruim, né? O que eu acabei de falar. É um paciente que recebe alta do CTI no limite, né, da sua melhora, e não recebe um cuidado adequado no pós-CTI. Esse paciente necessariamente vai voltar para o CTI. Isso causa uma insegurança na equipe. Aí a gente não raro percebe a fala, né, dentro de CTI. Ah, não vou dar alta hoje não, principalmente, né, finais de semana, feriado. Não vou dar alta hoje não, porque final de semana a unidade de internação, a equipe é reduzida, é esquema de final de semana, o horizontal olha menos pacientes, olha mais pacientes. Assim, gente, é uma coisa que se o paciente não tem condição de sair de alta, ele não tem condição de sair de alta, né? Não é independente do cuidado lá fora. Falar que o terceiro não consegue dar, né? O terceiro que eu digo, gente, é o espaço, tá? Não é pessoa. Que o espaço onde o meu paciente vai chegar, ele não tem condições de se manter seguro, a gente tem que rever o processo, né? Então, a gente tem que tomar
bastante cuidado com isso. E, mais uma vez, falar em pontos de melhoria. Não é achar culpados, não é responsabilizar por falhas ou erros. A gente não utiliza erros na análise de indicadores. A gente sempre vai falar de pontos de melhoria, tá? Porque a palavra erro é uma palavra muito forte, a gente vê não traz benefício falar que há um erro no processo. Não, há ponto de melhoria no cuidado, há ponto de melhoria no fluxo, né? Há falhas de processo. Isso eu acho que a gente pode falar, né? Falhas no processo significam pontos de melhoria. Então a gente tem que entender os motivos que o paciente está voltando. Na nossa unidade hoje, a gente consegue fazer uma análise fina das readmissões, a gente faz um trabalho contínuo com isso, a gente pretende expandir que isso seja feito com as outras linhas, né? O que a gente identificar, que as outras linhas façam análise em paralelo, para a gente poder conversar a análise deles juntando com a nossa análise, para a gente entender e identificar para não ter reincidência, né? E, mais uma vez, gente, vamos falar de monitorar a qualidade do atendimento. Então, o que a gente tem que guardar quando a gente fala de indicador de desempenho em terapia intensiva? Né? Que a gente tem que entender o que o indicador nos mostra, os indicadores têm que ser reais, né? Eles têm que ser validados, eles não podem ser inventados, não podem ser de qualquer forma lançados para a gente, e a gente tem que entender que o indicador significa melhoria de processo. Né? Ele vai nos identificar se está bom, se está ruim e o que eu posso melhorar. Sempre, né? A gente acredita sempre na melhora. E aí vem as utilizações de suporte invasivo, né? Ele analisa, ele nos dá informação sobre a frequência e duração do uso de dispositivo, como ventilação mecânica, hemodiálise, né? Alguns hospitais catéteres de monitorização invasiva, sonda, catéteres de vesical de demora, catéter no central. Então, ele é importante para quê? Quanto maior a utilização do suporte invasivo, pode indicar maior gravidade do caso. Não quer dizer que está diretamente relacionado, tá, gente? Porque a gente, infelizmente, até que para nós, na linha pública, a gente não vê muito isso. Mas antigamente, algumas UTIs ganhavam, né, o dia ou a diária por procedimento. Com a chegada do RG, isso reverteu, né? É o contrário, né? Se eu tenho maior invasão, se eu despendo mais a necessidade de suporte invasivo, pode ser que o custo desse paciente para a operadora seja maior e necessariamente ele vai repassar menos para os terceiros, no caso do cuidado. Então, isso foi um ganho muito grande para o cuidado, para o principal envolvido nisso, que é o paciente, né? Então, pacientes que precisam, geralmente, de suporte invasivo, eles podem ser pacientes mais graves, mas a gente tem que tomar muito cuidado nessa análise, porque aí, mais uma vez, volto a falar, a análise tem que ser feita em conjunto com outros indicadores, né? Porque aí vem a classificação, né, de risco de mortalidade, eu posso juntar os dois dados, a informação do risco de mortalidade daquele paciente com a utilização de suporte invasivo, e por assim a gente vai trabalhando, né? E diante disso, a gente faz uma média histórica da utilização e nos planejamos para isso, né? A gente tem a sazonalidade durante o ano, períodos que a gente tem mais perfis de pacientes graves de acordo com a sazonalidade, paciente, né, na época de via aérea, de respiratório, pacientes precisam mais da ventilação mecânica, né, na época de dengue, né, os pacientes com dengue vão para o CTI, os casos mais graves precisam de uma monitorização mais adequada. Então, a gente sempre planeja nosso cuidado baseado na utilização de suporte, né? E, mais uma vez, monitorar a qualidade do cuidado. Pacientes graves que precisam da utilização de suporte invasivo durante um tempo mais curto, com menor mortalidade, menor permanência. Esse CTI é um CTI que nos entrega, um CTI com uma efetividade boa, né?
E aí vem o índice de gravidade, que está associado à utilização de suporte invasivo, está associado à mortalidade, está associado à permanência. Então, esse índice de gravidade, índice de prognóstico, ele nos dá um norte, né? A gente utiliza eles, são dois principais, né? O Apache, que fala sobre a gravidade da doença baseado em parâmetros fisiológicos, tem o SAPS-3, né? Que também faz a mesma análise. O Apache tá caindo em desuso, a gente usa ele menos porque ele é mais complexo de ser alimentado, ele pega muitos dados que às vezes a gente não tinha informação e aí caía naquele viés da informação ser fidedigno ou não, porque eu não tinha todos os dados no momento ali que eu estava fazendo a análise, e todos eles, gente, têm os seus pós e contras, tá? O SAPS-3 foi mais utilizado nos últimos anos por sua simplicidade de alimentação, mas nós já percebemos aí nos últimos 4 anos que o SAPS-3 tem uma falha que a gente considera importante de análise, que são os pacientes que ele faz a análise na primeira hora, né, nas primeiras 24 horas do paciente no CTI. E a pandemia, quando veio, os pacientes com Covid que vinham para terapia intensiva, muitos deles, não sei precisar a quantidade, eles não pioravam na primeira 24 horas, né? Eles vinham a piorar ali no sétimo, 10º dia. Então, o SAPS baixo e um paciente com alta mortalidade. Então, isso abriu nosso leque aí de análise desse indicador, né, com relação à mortalidade. E isso vai ser outra aula, tá, gente? Os indicadores de mortalidade. É o SOFA, né, que ele nos demonstra uma piora do paciente, ele deve ser feito rotineiramente aí a cada 48 horas, se houver algum sinal de que o paciente não está melhorando. Tá? Se o paciente está melhorando, não há necessidade de a gente fazer essa análise. Mas o paciente ele estagnou no tratamento ou deu algum sinal de que pode estar piorando, a gente faz o SOFA para antecipar a piora do paciente dentro da terapia intensiva, principalmente. E o TIS, né, gente, que mede a gravidade de acordo e dimensionamento da enfermagem, principalmente. Né? E a carga de trabalho ele é utilizado para a gente ver a gravidade do paciente e tentar otimizar a carga de trabalho para a enfermagem, que obviamente, gente, obviamente, um paciente mais grave vai demandar mais tempo de atendimento, tanto da enfermagem, do médico, da fisioterapia, né, da equipe multidisciplinar como um todo. E ele é baseado nas intervenções terapêuticas que o paciente despende ali no dia a dia, né? Esse sistema, né, falando, ajuda desses indicadores ditos até agora, eles nos ajudam a quantificar a gravidade do paciente e prever desfechos clínicos, né? Estou falando desses últimos 4 que eu falei agora. E aí eles nos permitem programar também, planejar, na verdade, o tipo de cuidado que eu vou fazer para aquele paciente, né, gente? Se eu chego um paciente que tem um SAPS com a mortalidade prevista baixa, em tese, eu fico mais tranquilo. Eu tenho um paciente com SAPS que me demonstra uma alta mortalidade na internação, eu vou ficar mais esperto com esse paciente e dar uma atenção diferente para o cuidado dele, né? E aí, gente, isso aí não está relacionado nos indicadores, né, obrigatórios, ditos lá na RDC, mas a gente usa rotineiramente com relação aos eventos adversos, tá? A prevenção e redução de eventos adversos é fundamental, porque está diretamente relacionado também à segurança do paciente, né? E o que a gente olha nesse dado aí dos eventos adversos? A gente tem que ficar atento na informação dos registros, né? Que o registro seja feito de forma correta, né? Que a gente entenda o que é a diferença entre evento adverso e não conformidade, né? Então, isso aí também é tema para outra discussão, a gente vai precisar falar sobre isso, que é muito diferente notificação de evento adverso e notificação de não conformidade, são coisas diferentes, e evento adverso está diretamente relacionado à segurança do paciente, né? Que tem o quê? Erro de medicação, infecção hospitalar, queda, lesão de pressão, né? Isso aí
mede também o que, gente? Mede a qualidade do atendimento. Então, a análise dos eventos adversos, ela deve ser feita rotineiramente e tem que ser padronizada, para ninguém deve fazer cada uma do seu jeito. Para isso existem as ferramentas, né, que não cabe a gente falar de ferramenta agora, né, mas é importante que a gente tenha isso em mente, que evento adverso não é ruim. Como assim não é ruim? Não. Se a gente identifica os eventos, a gente analisa os eventos e trata para que não aconteçam novamente, eles têm uma importância ímpar dentro da terapia intensiva, porque a gente evita que novos processos sejam falhos, que aconteçam novamente. Então, por isso, a gente não tem que ter medo de notificar, a gente não tem que ter medo de analisar, pelo contrário, a gente tem que incentivar a notificação, não é achar culpados, é tratar o que precisa ser tratado, né? Então, a notificação é o que a gente está falando aqui agora. É importante que o sistema seja efetivo na notificação e, mais do que isso, que a notificação retorne para a assistência, né? No sentido da análise. Ele notificou, este evento foi analisado e a gente traz o retorno, sem punição, gente. Notificação de evento adverso não é briga, né? Eu não vou notificar o fulano porque eu não gosto dele, não é isso, né? E a gente não tá, e não tem que ter medo de retaliação se você está fazendo muita notificação. Desde que as notificações sejam produtivas, né, sejam efetivas no sentido de melhoria, a gente tem que fazer mesmo, tá? E é diferente de queixa técnica, né? Queixa técnica não é uma notificação de evento adverso. Queixa técnica significa que aconteceu um evento adverso associado a um dispositivo onde aquele dispositivo não funciona adequadamente como ele foi comprado, né? Ele me foi vendido uma ideia, eu tentei utilizá-lo e ele não entrega o que eu esperava que ele me entregasse. Aí eu preciso fazer uma queixa técnica relacionada a esse problema. Por exemplo, um catéter de hemodiálise que a qualidade do catéter é ruim. Na hora de eu funcionar, eu passar esse catéter, eu percebo que toda vez que a gente vai passar, o catéter dobra. Ou não só comigo, com um colega também. Tem que chamar a sua coordenação, a sua gerência e informar que aquele catéter não é um catéter que está entregando, para a gente poder analisar, a gente como grupo, né, nós como grupo, analisarmos o processo, se for o caso, tirar o catéter de circulação ou o respirador, né, tira isso, não dá para utilizar porque ele implica em risco para o nosso paciente, né? Então, olha lá, tá vendo? É isso aí, eu acabei de falar antecipado. A prática ajuda a identificar áreas, pontos de risco, medidas corretivas e previne a recorrência dos eventos. Vocês entenderam a diferença? Então, queixa técnica não é evento adverso, né? E a isso, a gente tendo isso em mente, a gente vai cultivar a nossa segurança do paciente e tendo em mente que isso significa uma melhoria contínua, tá bom? Então vamos lá, concluindo, que eu já me estendi demais. A resolução é o norte, tá? Tem os quesitos mínimos obrigatórios, que eles são mínimos obrigatórios para você abrir uma UTI, mas eles somente não nos dá segurança para dar o melhor cuidado para o nosso paciente. Então, a gente utiliza outros marcadores, outros indicadores para analisar e traçar o nosso planejamento de melhoria, tá bom? Os indicadores complementares, taxa de mortalidade hospitalar, tempo de permanência, taxa de infecção, taxa de readmissão e utilização de suporte vazio são importantes para a gente poder trabalhar continuamente em crescimento nas nossas unidades. A análise é importante, a gente tem que ter na cabeça, né? A gente não está falando aí para os nossos residentes de terapia intensiva. Não adianta eu ter a melhor formação em diagnósticos, saber tratar doenças adequadamente, se eu não souber o todo. Essa parte nossa técnica, ela é uma parte do todo. Você ter um desempenho adequado significa você ter um plantão tranquilo, você saber gerir bem o seu plantão, você saber que aquele catéter pode ser retirado, que o paciente não precisa mais ficar sedado,
que eu tenho que mudar esse paciente de decúbito, que eu tenho que incentivar o paciente a sair do leito, que a dieta não pode ficar parada muito tempo. Então, tudo isso, gente, faz com que a nossa UTI seja uma UTI efetiva. Não dá para você pensar numa engrenagem sozinha. A gente precisa que todas as engrenagens trabalhem em conjunto. E como que eu vou medir se as engrenagens da minha máquina estão trabalhando em conjunto? São os indicadores de desempenho que a gente acabou de falar. Tá bom? Essas são as nossas referências bibliográficas que eu vou deixar disponível para os meninos aí. Falei muito, falei quase que sem respirar, né? Porque é um tema que, se a gente perde o raciocínio, a gente perde, a gente fica perdido, tá bom? Vou parar agora a nossa gravação, 40 minutinhos, foi bom. E a gente abre para podermos conversar um pouquinho sobre dúvidas e trocar experiências. Obrigado, viu, turma, pela audiência.